Amém, Senhor, que o Senhor nos conduza, nos ajude nessa manhã a meditar na palavra. Efésios 2 diz, Apocalipse 2 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venha a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Levante a tua mão, por favor, abençoe a minha vida, a minha casa. Papel. Aleluia, Jesus. Abre a nossa visão, o nosso entendimento, que a tua palavra flua, nos ensina a te agradar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana me perguntaram o seguinte: bispo, como faço para manter o meu coração limpo nesse tempo? O Salmo 119 diz: como o jovem vai guardar o seu caminho? Aí o salmista diz: guardando a palavra no seu coração. Então, como é que nós vamos nos manter agradáveis a Deus? Como que nós somos pessoas agradáveis a Deus? Quando nós guardamos a palavra. Não é apenas ouvir a palavra ou crer na palavra. Eu conheço muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Conhece, mas não guarda e não pratica. Jesus fala em João 15 o seguinte: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Mas para o fruto manifestar, você tem que permanecer em mim. Se eu estiver em você, se a minha palavra estiver em você, aí você vai dar fruto. Foi o que Jesus disse. Então, que o Senhor nessa manhã nos ajude a guardar a palavra. Eu li aqui um texto de Apocalipse 2, e eu quero falar com você nessa manhã sobre coisas que nós não podemos fazer nesse tempo. Se a gente pelo menos guardar coisas que nós não podemos fazer, vai ser mais fácil a gente acertar. É igual uma mãe, um pai, quando o filho sai de casa para ir para algum lugar. Geralmente a mãe não fala assim: filho, você vai sair, curta bastante, se divirta, aproveite a paisagem. Filho, dê bom dia para todo mundo. Não, a gente quando vai despedir de alguém, já percebeu que a gente não fica falando as coisas boas, porque coisas boas vai ter um monte. Mas a gente fala umas 3 coisas, o quê? Que não pode fazer, que são ruins. Não é assim que mãe faz? Primeiro já começa: tá sol, pegou blusa. Não é?
Com quem você vai? Onde você vai? Que horas você vai chegar? Se alguém chegar perto de você, desvia. Quem é essa pessoa? Então veja, o pai e a mãe, eles estão querendo proteger, e para proteger, ele nos avisa o que a gente não deve fazer. Não se junte com tal tipo de pessoa, não vá em tal tipo de lugar, não aceite determinadas propostas. Quando na adolescência eu saía para algum lugar, eu tinha a voz do meu pai e da minha mãe ecoando na minha cabeça. Meu pai falava assim, ouça o que eu vou te falar. Se um dia você usar droga, eu vou ter um infarto e eu vou morrer. E a culpa vai ser tua. Não, era nesse nível de apelo. Então, eu me lembro uma vez, eu estava indo para uma balada, e os meus amigos conheciam outros amigos, e no meio da rua, um dos caras puxou lá um baseado e começou a fumar. Gente, eu falei, meu Deus, a polícia vai aparecer. Vai me pegar, e porque eu estou com esse cara, até eu explicar para o meu pai que eu não fumei, já morreu. Não vai nem dar tempo de eu explicar para ele. Então sabe o que eu fiz? Eu inventei uma desculpa, falei que tinha esquecido lá não sei o que, voltei, e eles ficaram andando tipo uns 50, 100 metros para frente, e eu andando lá atrás. Tudo porque eu ouvi uma recomendação, um alerta. Gente, a igreja precisa ouvir os alertas de Jesus. Tudo que Jesus falou lá, a parábola das virgens. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Se Jesus avisou, é porque vai acontecer. Você já imaginou que no dia do Senhor, vai ter gente que passou a vida inteira na igreja, mas na hora da vinda de Cristo ela está despreparada? Já pensou bem na hora da volta de Jesus? Você me inventa de ficar revoltadinho? Cansei. Não, já estou andando com Jesus já há muito tempo. Esse negócio de igreja eu cansei. Esse negócio de igreja, como se nós tivéssemos inventado esse negócio. Ele nos fez igreja. Congregar é uma determinação dele. Onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Ele determinou. Só que quando você se desgasta, a tendência de parar de prestar atenção nos alertas é muito grande. E eu preciso, nesses dias com você, meditar nos alertas da Bíblia, para a gente guardar o nosso coração, para nós guardarmos a nossa casa, para eu guardar minha vida com Deus. Querida, a gente pode perder tudo. Você pode perder o emprego, você pode perder um bem material. Essas coisas serão restituídas. Nós não podemos perder a nossa comunhão com Deus. Ela é a nossa vida. A comunhão com o Pai que Jesus nos devolveu. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, eu vim te levar de volta para o Pai.
A bênção é o Pai. A bênção é a presença do Pai. E nós precisamos desenvolver nossa comunhão com o Pai. Esse é o nosso patrimônio. Só que os nossos descuidos vão nos afastando do caminho. Por quê? Porque a gente não presta atenção nos alertas. Então aqui, em Apocalipse, a igreja de Éfeso, se a gente lê esse texto, gente, essa igreja era perfeita. Essa igreja perseverava, não suportava os homens maus, não se deixava esmorecer. Aí o versículo 4, o Senhor fala o que para ela? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A palavra abandonaste aqui é a mesma palavra para divórcio, no grego. É a palavra usada para um homem que abandonava uma mulher. Então aqui o Senhor está dizendo, vocês são uma igreja muito trabalhadora, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro. O primeiro aqui é em ordem, né, de importância. Vocês abandonaram o primeiro ágape. E ágape fala amor de Deus. Então, para mim, qual é o alerta aqui que nós, como igreja, temos que vigiar? É muito possível que o nosso coração se afaste do primeiro amor. Do amor ágape, do amor de Deus. Então veja, você está funcionando, você trabalha, você tem ministério, você frequenta a igreja, você fala do amor de Jesus, você conhece a Bíblia, mas o que ele está nos alertando aqui? De que nós podemos nos afastar da essência. Então é muito fácil a gente ficar com o ritual e perder a essência. O que te tirou da cama nessa manhã? Qual a motivação que nós temos de vir a um culto? De congregar? Qual a minha motivação de ser o intercessor, de orar por outras pessoas? De repente a gente pode estar fazendo um monte de coisa, porque a gente sabe que é certo, tem que fazer. Mas além de fazer o que é certo, nós precisamos fazer com essência. Com amor. E a igreja de Éfeso, o Senhor mandou um recado para ela. E falou, lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e volta para o começo. Como é que foi o teu começo? O nosso começo é com coração de criança. É uma paixão pura por Jesus. Quando eu me converti, tinha um rapaz do grupo de jovens, que era bem ativo, ele era uma bênção, né? E aí, toda reunião que tinha, ele pedia minha Bíblia emprestada. Eu vou pregar aqui, me empresta sua Bíblia. Me empresta sua Bíblia. Eu tinha acabado de me converter. Na minha cabeça a equação é simples, né? Espera aí, eu conheci Jesus, Jesus é maravilhoso, eu preciso da palavra dele.
Eu comecei a comprar Bíblia. Eu tinha, todo lugar que eu ia, a Bíblia estava comigo. Eu lia a Bíblia indo trabalhar, lia a Bíblia no metrô. Porque eu queria comer mais de Jesus, eu estou tão apaixonado por Ele, igual uma criança. Aí um dia eu cheguei para esse irmão e falei: irmão, na boa, você não tem Bíblia? Aí ele: não, é que eu deixei no trabalho. Mas eu amei a humildade dele. Depois de alguns dias, ele me chamou e falou: Christian, Deus me constrangeu através da tua vida. Eu vou falar a verdade, eu tenho vergonha de carregar a Bíblia. Porque as pessoas no meu trabalho não vão entender. Agora, quem disse que elas têm que entender? Às vezes, a gente não prega para as pessoas porque nós presumimos como elas vão interpretar o que nós estamos pregando. Querido, o papel de se explicar é de Deus, não é nosso. Deus não precisa que você convença ninguém que Ele é Deus. Ele é poderoso para convencer quem Ele quiser que Ele é Deus. Ele quer saber se você sabe que Ele é Deus. Apenas fale a tua verdade. A minha verdade é que eu amo a palavra. Essa é a minha essência. E eu vejo que às vezes esse coração de criança, esse coração simples e puro, ele vai ficando comprometido. Porque nós estamos preocupados com o que vão falar, o que vão pensar. E isso também demonstra uma falta de sede nossa. Por quê? O que é mais importante para a gente, nós vamos dar mais ênfase. Quando, essa semana eu não tive tempo de ler a Bíblia. Então desculpa, querida, a Bíblia não é importante para você. Hoje eu não tive tempo de orar. Então, querido, estar com Deus não é importante para você. É disso que esse texto está falando. Esse texto está dizendo que nós podemos ter todo estereótipo cristão, mas não ter a essência de Cristo. Então nós devemos o quê? Vigiar. O que eu não posso fazer? Eu não posso me afastar do primeiro amor. Então ele fala: lembra-te de onde você caiu. De repente é um momento da nossa vida que nós deixamos outras coisas nos envolver, a aparência, o que as pessoas pensam de nós. E nós amamos Jesus, mas Ele não é mais o primeiro amor. O primeiro amor. O primeiro é aquele que você dá mais. É aquele que você se oferece mais. E é aquele que você deseja mais. Esse período agora de pandemia, de isolamento social e tudo, eu acho que tem gente que nem volta mais para a igreja. Por quê? Já não adorava antes, não adora durante, não vai adorar depois. A pessoa no isolamento social ela cai da fé. O que isso está dizendo? Que ela já não estava com Jesus antes. E esse período de isolamento só mostrou para ela o quão fraca ela estava e ela não estava percebendo. Então, mas isso não é o fim. O fim sabe qual é? É ouvir o alerta de Jesus e depois do alerta ainda não fazer nada. Aí é o fim. Eu não conheço uma pessoa
que não tenha já balançado na fé? Eu não conheço. Nenhum homem de Deus e uma mulher de Deus que não tenha momentos da vida que a fé esfria. Lógico que isso acontece. O problema não é esfriar, o problema é não ouvir o alerta. O alerta qual foi? Lembra-te de onde caíste. Volta. Então eu preciso conversar com a minha esposa e falar: onde é que a gente caiu? Na nossa relação. Aí quando eu volto a me lembrar, porque de repente hoje, isso aqui é hipotético, tá? Eu sou doido por ela, ela é doida por mim, ela não pode me ver que ela já fica doida e eu também. Mas vamos imaginar que hoje a gente está numa crise. E quando você está em momentos de crise, você tem um apagão das coisas que Deus já te falou. É impressionante. Então, quando a gente está num momento de crise, que dá um apagão, nós precisamos fazer um caminho de volta. E quando eu faço um caminho de volta, eu me lembro dos votos, das nossas entregas, do que ela já fez por mim, do que eu já fiz por ela. E aí a gente vai ter o quê? Nós vamos ter forças para superar esse momento da crise. Porque nós nos lembramos de onde nós caímos. Em qual momento da nossa vida que nós deixamos de cuidar do nosso amor, da nossa relação, e começamos a cuidar de outras coisas? Em que momento? Então a igreja agora, nós precisamos fazer um caminho de volta para colocar Jesus no primeiro. Se você estiver sozinho em casa, querido, você vai ter muita alegria com Jesus. Esse é o nosso estado espiritual saudável. Sabe qual é? Onde eu estiver, eu estou firmado em Jesus. Ele é o amor da minha vida. Se eu ganhar muito, o maior milagre não é ganhar muito. O milagre é você saber por que Ele está te dando muito. Porque eu quero Ele, eu não quero muito. Eu estou focado nele. Então por que Jesus está fazendo isso na minha vida? O alvo é Ele. E aí quando a gente ouve o alerta, é bom a gente ouvir alerta, porque a gente quer ouvir muita coisa boa. Querido, as coisas boas são muitas. Você não precisa toda hora ficar ouvindo pregação de coisa boa. Sabe por quê? Porque o bom é bastante. Gente, se a gente andar com Deus, o bom vai ter o tempo inteiro. Nós temos que agora prestar atenção onde nós estamos pondo o pé. Os alertas. A gente está preocupado muito com pregação motivacional, pregação feliz. Hoje Deus vai me dar. Querido, Deus está te dando o tempo inteiro, acorda. Olha isso aqui, dá uma olhada naquilo ali. Olha que dia lindo. Mais um dia abençoado. Você acha que toda hora Deus tem que ficar te bajulando? E meu filho, levanta porque você é linda. Minha filha, calma. Coisa boa, querido, vai ter o dia inteiro para você. Nós temos que agora prestar atenção nos alertas, para a gente não vacilar. Porque se buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão, não vai faltar nada. A maioria dos irmãos que eu tenho conversado, tem desfrutado
do sobrenatural no meio dessa loucura, dessa pandemia. Milagre. Ele tem cuidado ou não tem? Tem cuidado. Então o caminho que a gente tem que fazer hoje qual é? Lembra-te de onde caíste. Lembrou? Se arrependa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa boa ou má de arrependimento? Como é que está o teu coração? Vamos lá, vai, na boa. Esses dias eu falei, vamos pegar o termômetro do orgulho, vamos medir como é que está o nosso orgulho. Como é que está o teu coração hoje? Você é uma pessoa fácil de pedir perdão? Ou você, antes de pedir perdão, você arruma primeiro uma desculpa para depois pedir o perdão? Não, eu fui grosso com você, mas veja bem. Eu fui grosso com você, mas é que eu também passei um dia muito difícil. Então você, quando vai pedir perdão, você justifica por que você errou? Ou você se arrepende e fala, que ridículo. Ridículo, grosso, feio, bobo. Então aqui está dizendo que, cara, você caiu do primeiro amor. Mas aí nós vamos querer dar uma justificativa. Não, mas é que lá na igreja que eu frequentava. Não, mas o irmão que me perseguiu. Mas o meu pai que fez isso comigo. Nós vamos pegando coisas ruins para virarem uma justificativa, para a gente esfriar. Eu estou lendo um livro do irmão Yun. Ele é um chinês. Gente, o que esse cara passou na vida? O que esse cara passou? O tanto que ele foi preso, torturado, para negar Jesus. Mas ele permaneceu com o coração dele limpo na presença do Senhor. Em 1700, século XVIII, para ajudar. Londres estava vivendo o maior momento de prostituição da sua história. Diz a história que em cada 6 casas, uma era prostíbulo. Em cada 6 casas, em uma casa tinha uma mulher que tinha que se vender por comida. E os jovens de uma universidade começaram a buscar ao Senhor arrependidos. E aí eu estava lendo lá, diz a história que no dia 31 de dezembro de 1739, um grupo de jovens começaram a pedir perdão, e era o Réveillon, mas eles ficaram o Réveillon na presença de Deus. E às 3 horas da manhã eles foram batizados no Espírito Santo. E Deus começou a fazer uma revolução naquela nação de arrependimento. Um desses jovens era John Wesley. Ele e o irmão dele orando lá, clamando por arrependimento, para que aquela nação voltasse para o primeiro amor. Para que aquela nação voltasse para Jesus de verdade. Olha o que é um clamor arrependido. E aqueles jovens, eles aprenderam a orar com a mãe deles. A mãe deles foi a inspiradora deles. Eles não se deixaram vender por aquela prostituição, mas eles começaram a clamar para que aquela nação voltasse ao primeiro amor. E naquele tempo, um grande mover de salvação veio sobre a Inglaterra. Foi um grande avivamento.
Porque um grupo de jovens voltaram ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é algo muito poderoso, gente. Quando nós estamos no primeiro amor, com o nosso coração cheio do amor de Deus, o lugar que nós estamos começa a ser avivado. A nossa casa é avivada. A nossa cidade é avivada. Nós precisamos desse avivamento, querido. O problema hoje, a igreja do Brasil é muito grande. Muito grande. Mas a igreja do Brasil ainda tem outros amores. Nós temos muitos amores. E nós precisamos do primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Arrependimento. Para mim isso aqui é um alerta, querido. Eu tô mais preocupado em ler na Bíblia hoje instruções do que bênçãos. As bênçãos eu já conheço desde que eu me converti. Eu sou muito treinado em bênção. Qualquer texto da Bíblia que você me falar, eu conheço bênção. Porque nós pregamos muito sobre as bênçãos. E paramos de falar dos alertas. Nós estamos preocupados em abençoar os filhos. Mas não estamos dizendo para eles, cuidado. Cuidado. Cuidado porque o inimigo vai querer o teu coração. Então lembra-te, arrependa-te e volta a praticar. Qual foi o momento da tua vida que mais você viu Deus te usando? O que você estava fazendo para Ele? Sabe o que você estava fazendo? Você estava cuidando de alguém. Você estava amando alguém, no amor dele. E aí era tanta vida que fluía de você, que outras pessoas recebiam o ágape de Deus através de você. Tem coisa mais linda do que alguém conhecer Deus através da tua vida? Tem pessoas que estão tão carregadas do amor de Deus, que quando você fica perto dela, você tem certeza que Deus existe. Porque ela extrapolou um ser humano natural normal. Ela vai além do natural. O ágape é além do natural. E aí eu tenho que voltar a praticar. Uma grande malignidade que está acontecendo nesses dias, ouçam isso que eu vou falar. Eu acredito que serve para todo mundo que está aqui, para quem está em casa. As pessoas que são mais velhas de evangelho, que hoje são os pais da igreja, são as colunas da igreja. Muitas dessas colunas abandonaram o primeiro amor. E aí o que acontece? A igreja sofre. Porque se não tem quem ensine, como é que os mais novos vão aprender a fazer? Nós não podemos reclamar em nada do mundo. Ai, o Brasil está horrível. Ai, tem muita violência. Ai, as pessoas... A gente gosta de falar das pessoas e nos esquecemos que somos as pessoas. As pessoas estão muito frias. As pessoas estão muito egoístas. Queridos, se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, quem deve influenciar as pessoas? Nós.
Você sozinho pode mudar todo o ambiente onde Deus te colocou. Sozinho. Ah, mas eu sou sozinho nessa casa. Eu sou sozinho nessa empresa. Quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele separa uma pessoa, um só, para levar o amor dele. Então, lembra-te, arrependa-te e volta. Volta. O que você fazia para Jesus igual uma criança? Volta. Ficava horas orando, horas adorando. Volta. Volta à prática das primeiras obras. Socorrer as pessoas, orar por alguém, levar comida para quem está precisando. Volta à prática das primeiras obras. Obra é o que a gente faz. Volta. Esse é um alerta. Esse é um alerta. Só que depois do alerta tem outro aviso. Ele fala: se não virei contra ti. Isso aqui é sério. Se não virei contra você. Então isso deve causar o quê? Um impacto no meu coração. Eu não quero estar contra Jesus. Agora ele está dizendo, olha, se você não me representar, se você não mostrar para o mundo quem eu sou, eu vou vir contra você também. Então nós temos uma responsabilidade. Ser cristão exige responsabilidade. E aí vamos aqui, só ler do versículo 8 em diante. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto, tornou a viver. Conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e... Olha só, a igreja de Esmirna também era uma igreja perfeita para Deus. Ela era pobre, mas ela era rica diante de Deus. E aí o Senhor Jesus faz um alerta para ela. Olha o que ele diz, presta atenção nisso aqui. Ele fala: vocês terão tribulação de 10 dias. Já imaginou? A gente vai num culto para ouvir uma bênção, chega no culto, o pastor fala: olha, aquele Deus está me mostrando que nós vamos ter uma semana de tribulação. Amém? Não, bispo, não faz isso não. Eu vim no culto errado. Não, não é que a gente veio no culto errado, é que nós estamos lendo a Bíblia errada. O Senhor, Ele preparando a igreja dele, avisando: igreja, vocês serão perseguidos. Sabe uma coisa que eu percebo, irmão? Nós não estamos preparados para a perseguição. Nós reagimos muito mal quando somos perseguidos. Quem já foi perseguido no trabalho aqui?
Deixa eu ver. Fala eu. Isso. Você ficou mal, né? Lembra? Ficou mal, não ficou? Quis chutar tudo, não quis? Quis ir embora, não quis? Chorou, não chorou? Sabe o que acontece? Nós não sabemos ser perseguidos. Gente, como é que a igreja de Jesus está num mundo que jaz no maligno e ainda não sabe lidar com perseguição? Então o alerta que eu quero te dar, irmão, é o seguinte: você precisa se preparar, porque as perseguições existem e virão. E isso é uma previsão bíblica. Quanto mais você está na luz, querido, mais você incomoda as trevas. Só que aí, qual é o alerta que Jesus dá para essa igreja? Ser fiel até a morte. Só que aqui ele não fala que tipo de morte, né? Talvez alguns irmãos aqui foram perseguidos e mortos. Então o que eu entendo? Vamos dar um exemplo. Você é perseguido na tua empresa. Armam contra você, puxam o teu tapete e você é mandado embora. Na nossa cabeça, o diabo venceu. Ué, os filhos do diabo conseguiram me lascar? Meu chefe, meu vizinho, aquele parente me prejudicou. Ele venceu. A gente pensa isso ou não pensa? Pensa. Um filho das trevas me lascou. Fui mandado embora, perdi meu grande emprego. Só que nesse momento, ouça isso. Isso aqui não é profecia, não estou profetizando, tá? Eu estou te ensinando. Ainda que esse episódio caminhe para esse fato, onde parece que o inimigo venceu, qual é o alerta? O alerta é: seja fiel até a morte. Entendeu? Esse é o alerta para a igreja. Como é que nós vamos receber a coroa da vida? De que jeito? Sendo fiel. Então, ser fiel fala do meu comportamento quando eu tomo prejuízo. Quando eu sou injustiçado. Deixa eu te fazer uma pergunta, e é para mim também. Nós estamos preparados para a injustiça? Não. Nós estamos preparados para a tribulação? Não, por que não estamos? Se está na Bíblia. Gente, por que nós não estamos preparados? Então devemos ficar. Então nós devemos entrar num nível de força espiritual, de maturidade. Porque senão, sabe o que vai acontecer? No dia que você for perseguido e atribulado, você vai se perder. Você está entendendo? Que essa é a fórmula para a gente cair da fé? É nós não sermos uma igreja preparada. Preparada para a tribulação. Ó irmãos, esses dias eu estou sentindo que vem guerra, vamos nos unir, vamos chorar juntos e vamos aguentar. Vamos nos colocar no bunker do Espírito Santo.
jejum, oração, joelho no chão, porque vai passar. Porque ele diz também aqui, vai passar. Então ele prepara a igreja, e ele avisa a igreja de Esmirna, ele fala, olha, eles vão vir para cima de vocês. O alerta qual é? Ser fiel até a morte. Ser fiel. E dar-te-ei o quê? Coroa da vida. Amém? E aí, vamos ler um pouquinho mais para frente. Vamos ver outro alerta aqui, eu já estou acabando. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo o seguinte, vocês estão no olho do furacão do demônio. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, os que ensinam a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comer coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Amém? Ouve isso aqui. Pérgamo. Pérgamo era, naquela região, era uma das sedes do governo romano. Então, em Pérgamo, eles construíram um templo para César. Então, César Augusto, ele era adorado como Deus em Pérgamo. Então, ele era o centro da adoração, e todo o povo daquela região se curvava diante de César como um Deus. Só que o Senhor aqui manda um recado para a igreja de Pérgamo. E ele fala, eu sei que vocês estão diante do trono de Satanás. Aquele lugar era uma das sedes de Satanás na terra. E essa igreja tinha que viver naquele ambiente. Como é que numa cidade onde tem um trono para Satanás, como é que essa igreja subsiste? Só que aí olha o que o Senhor fala para a igreja de Pérgamo. Eu tenho 2 coisas contra vocês. Vocês, no meio de vocês, aceitam pessoas que têm a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Então o que aqui o Senhor está dizendo? Olha, no meio de vocês aceitam contaminações que levam vocês à prostituição e a comer comidas sacrificadas a ídolos. Essa igreja, ela tinha um problema. Ela estava contaminada por algo que é muito comum nos dias de hoje. Sexo e dinheiro. A doutrina de Balaão era dinheiro. A doutrina dos nicolaítas, prostituição. Nós precisamos ter autoridade plena contra essas 2 coisas. O domínio das obras da carne. O nosso corpo é o templo do Espírito. O templo do Espírito. Então hoje, quem são? Quem é Balaão?
E quem é o nicolaíta no meio da igreja? São aqueles que estão pregando um evangelho que te dá liberdade para pecar. Isso é muito comum hoje, querido. Muito comum. Hoje você pode procurar na internet, tem pregações hoje que aprovam tudo. Tem muita gente pregando, não, você já está salvo. E tem uma teoria teológica, que é a teoria do universalismo. O universalismo diz que Jesus morreu por todo mundo e está todo mundo salvo e vai todo mundo se ver na glória. Para que você se santificar? Então isso é a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. Faz porque Deus não liga. E é a doutrina onde o nosso prazer é o mais importante. Então não é uma igreja que quer adorar a Cristo, é uma igreja que quer receber de Cristo e quer se adorar. Se adorar. Por isso que a gente tem que prestar atenção nos alertas. Por que eu não tenho crise com Jesus? Sabe por quê? Porque Ele me dá uma vida tão abençoada, eu tenho muito mais do que eu mereço, irmão. Eu tenho consciência de que eu tenho muito mais do que eu mereço. Muito mais. Para mim, graça ela é palpável. Tem muita gente morrendo aí fora, eu não sou melhor do que eles. Por que eu estou vivo? Vocês viram o ator que faleceu de câncer lá, o Pantera Negra e tal? Mano, o cara é mais novo que eu. Por que ele morreu e eu estou vivo? É graça. Eu tenho mais do que eu mereço. Só que a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão, sabe qual é? Você precisa de mais. Você tem que ser feliz. Você tem que ter prazer. Mas eu já tenho prazer, eu sou grato, eu estou bem. Mas tem um demônio que vem te dizer que você está mal. Você está quieto na tua casa, assistindo uma TV, de repente vem um pensamento na tua cabeça, tua vida é uma droga. Pronto, acabou o dia da pessoa. Tua família é não sei o quê. Você não tem. Gente, o que eu não tenho é muito menos do que aquilo que eu já tenho. O que eu tenho já é incrível. Eu estou vivo. Isso já é incrível. Mas a doutrina dos nicolaítas qual é? Prazer e poder, prazer e poder. Seja. Toda hora tem alguém na tua orelha dizendo, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser. E parece que se a gente não for, nós vamos ficar fora da rodinha. Querido, eu quero ficar fora dessa rodinha, me deixa. Eu quero agradar a Deus. Os meus dias estão na mão dEle. Então cuidado, porque a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas está sendo propagada dentro da igreja. É no nosso meio. A permissividade que tira de nós a alegria da santidade.